Então, seja bem-vindo à aula sobre funções. Nesta aula nós vamos falar sobre funções. Funções é um dos tópicos mais importantes quando trabalhamos com JavaScript. E sem mais delongas, vamos logo para a aula. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar aqui o que preparei para a aula. Então, temos aqui a nossa pasta já organizada. Aqui temos a aula de arrays funções, né? Nesse caso aqui, arrays funções. Temos aqui a nossa aula, vamos abrir. Tá aqui, vamos tirar isto aqui, vamos abrir, vamos para cá. Então vamos aqui abrir com o live server. Tá aqui, já a funcionar. Tá aqui. Então vamos aquilo que é o que são funções. Então, funções são blocos de código que podem ser executados e reutilizados, né? Valores podem ser passados durante o, né? Valores podem ser passados no código, né? Como parâmetro, e esse valor aqui, né? Os valores passados serem retornados nesse caso aqui. Por exemplo, temos aqui a palavra function. Nós para criarmos uma função escrevemos a palavra chave, né? Function soma a, né? A, b. Então estes aqui são parâmetros, colocamos estes valores aqui e retorna a mais b. Então para executar a função nós escrevemos aqui o nome soma. Então colocamos aqui o parâmetro 2,2. Então esse 2 aqui será este a, e esse 2 vai ser esse b aqui. Então vai ser a mais b, que é 2 mais 2 vai ser igual a 4. Então vamos lá partir para a nossa assinatura aqui. E para escrever função será assim, function, né? Usamos a palavra-chave function. Então somar, então return podemos agora escrever aqui frase, somar frase, nesse caso retorna frase. Então podemos escrever aqui somar somar agora eu sou uma frase, por exemplo. Então se for já ver aqui, ao escrever nós não temos aqui no console, nós podemos escrever somar a retornar undefined. Como é que nós podemos fazer isso aqui para estar no console? Podemos fazer esse console log, colocar aí, então aí tiramos esse, colocamos aí, então vai aparecer eu sou uma frase. Tá aqui, eu sou uma frase. Então aqui podemos fazer aquilo a mais b, nesse caso aqui a, b, a mais b. Então nesse caso aqui ele concatena, né? Concatena, mas vamos tirar isso aqui, vai ficar 1 vezes 1 e 1 vai ser 2, ou 2 vezes 2,2 nesse caso aqui. Então podemos fazer também vezes, se quisermos multiplicar, a dividir, né? A dividir, multiplicar, dividir, subtrair, então é mais ou menos isso aqui. Então parâmetros e argumentos. Ao criar uma função você pode definir parâmetros. Então ao executar essa função você pode definir argumentos. Então nós já criamos aqui parâmetros aqui, já criamos parâmetros. O que são parâmetros? Aqui são parâmetros, nesse caso aqui são parâmetros. Aqui os parâmetros são esses que estão aqui, são esses valores que ficam aqui. Nesse caso aqui nós damos qualquer que seja o nome, e esses aqui são os argumentos. Então aqui eles são os argumentos aqui. Por exemplo, vamos criar uma forma para calcular IMC. Vamos calcular o IMC nesse caso aqui. Então quais são os parâmetros que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui o peso e a altura, né, para calcular o IMC. Para quem não conhece o IMC é índice, né, intervalo de peso ideal, né, para vermos se a pessoa é obesa ou não. Nesse caso aqui fazer o cálculo da pessoa, do peso da pessoa, né, nesse caso aqui. Então vai ser peso vezes altura. Então para calcular o IMC nós vamos fazer var IMC, nesse caso aqui, peso a dividir por altura elevado a 2. Então essa função aqui retorna IMC.
Então daqui nós podemos fazer o quê? Podemos usar essa função aqui. Aqui já definimos, né? Já definimos os parâmetros. Agora faltam os argumentos. Quais são os argumentos? Não, queremos peso. Então você pesa 80 quilos e a altura é 1,80 m. Com 1,80 m. Dá para ver se o MC. Vamos atribuir esse valor aí. Vai result. Então nós podemos também atribuir o valor a uma variável nesse caso aqui. Então daí nós podemos fazer no console log result. Vamos ver logo que o resultado aqui. Então, parâmetros e argumentos são opcionais, né? Nem todas as funções nós podemos colocar parâmetros, né? Nem todas as funções podemos colocar parâmetros e argumentos, né? Dependendo do uso daquilo que você quer fazer, você pode colocar parâmetros e argumentos, mas é mais ou menos assim como funcionam os parâmetros e argumentos. Então, podemos executar uma função de seguinte modo. Deixa eu fazer cópia dessa função aqui, trazer para cá. Por exemplo, nós temos a função que é cor favorita, né? Nesse caso aqui temos a função cor favorita, recebe a função recebe aqui um parâmetro, né, cor. Então você pesquisa aqui, vamos fazer juntos, então function escolha, né, cor favorita melhor. Então nessa função vai receber um parâmetro cor. Então ao chamar essa função aqui, vamos cor, não, vamos usar var cor igual a cor favorita. Então aqui você escolhe azul. Então você pesquisa if cor for igual a azul, a verde, return mato. Está no mato, né? Else if cor é igual a azul, return céu. Else retorna não gosto de cores, uma coisa mais ou menos assim. Tá aqui, então nós podemos colocar aqui o resultado aqui, ó. Vamos copiar isso aqui para cá, vamos levar este cor para cá. Então nós podemos copiar aqui céu. Então vamos escolher aqui verde, vai ser mato. Então é daí que nós fazemos isso aqui. Então para executar uma função, nós escrevemos a função. Se formos a ver aqui, levamos essa cor favorita, colocamos aqui, vamos ver que vai aparecer assim. Então assim nós não estamos a executar essa função, assim nós estamos a chamar a função, né? Não estamos a executar a função. É daí que aparece o corpo da função aqui. Então nós precisamos de fazer o que? Precisamos de executar a função, nesse caso aqui, executar a função. Já ver. Então, por exemplo, executamos a função e a cor não temos nada aqui, então fica 0. Então ele vem aqui, não gosta de cores, nesse caso aqui. E parênteses executar a função, já falamos disso aqui. Argumentos podem ser funções também, né? Chamadas de callback. Geralmente são funções que ocorrem após algum evento. Então, por exemplo, aqui nós podemos colocar funções, né? Uma função, por exemplo, são funções chamadas de funções callback. Podemos colocar aqui azul, uma função azul, né? Que retorna azul, qualquer outra coisa. Podemos colocar aqui funções, por exemplo, um dos exemplos mais fácil de colocar é, por exemplo, nós temos o objeto global daqui do navegador, que é o Windows, add event list. Assim nós estamos a dar essa função aqui, add event list, né? Até execute, né? Aqui estamos a executar, recebe dois argumentos. Nesse caso aqui recebe dois argumentos. Então no objeto Windows estamos a adicionar um evento, né? Add event list é adicionar um evento que recebe dois argumentos. O primeiro argumento é que tipo de evento? Evento de clique.
O segundo argumento é o que? A função callback, que nós podemos colocar aqui o nome callback. Vamos colocar o callback e vamos trazer a função aqui, callback. O que vamos fazer com essa função aqui? Vamos fazer o que? Console log, vamos dizer aí, clicou no window. Então está aqui. Clicou no window, 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 tá aqui, aparecer aqui. Aqui aparecer, clicou no window, clicou no window, clicou no window. Então também essa função pode ser feita do seguinte modo: function console log clicou. Então dessa vez aqui, como retiramos esse callback, não vai executar essa função, vai executar esta aqui, function. Essa função aqui é uma função de callback, né? E sem nome, né? Uma função anônima. Clicou, tá aqui, mais ou menos assim. Então nós também não importa que seja que tipo de valor, né? Pode ser um tipo de valor, uma variável, qualquer outra coisa, pode até ser uma função nesse caso aqui. Então funções podem retornar ou não retornar alguma coisa, né? Por exemplo, temos essa função emc aqui. Vou voltar a fazer essa função function emc. Então é peso, altura. Então var emc, esse é agora peso a dividir por altura, dividir por altura elevado a 2, nesse caso aqui. Então console log emc, ou vou mostrar uma coisa, emc. Então ao chamar essa função aqui, né, ser peso de 80,1.80 de altura, ao chamar essa função aqui 1,80 m de altura, ao chamar essa função aqui nós podemos ver o valor aqui. Por que nós conseguimos ver o valor aqui? Porque ao chamar essa função aqui nós demos o console log aqui. Ao chamar essa função nós demos o console log aqui. Nós podemos fazer isso aqui, console log, fazer isso aqui, e vamos ver que retorna dois valores. Ao chamar essa função, nós chamamos essa função dentro do console log, né? Se for já ver, o console log também é uma função. Já ver aqui, o console log é uma função, né? Então assim estamos a ativar a função para logar alguma coisa. Então vai logar o que recebe aqui como argumento, que é essa uma outra função. Já ver que é loucura. Então ele chama aqui, ele loga o resultado, né, que é este aqui, e dá undefined. Por que undefined? Porque, né, porque aqui não retorna nada. Se você retornasse alguma coisa, retorna emc. E ver que aqui ia logar duas vezes. Por quê? Porque agora ele está logado o resultado aqui, esse valor aqui está logado o resultado que retorna, e está logado este aqui, tá já vendo? Então quando faz isso aqui, não retorna. Existem algumas funções que nós não precisamos de retornar alguma coisa, tá já vendo? Existem algumas funções que não nem é necessário retornar alguma coisa. Então, e vamos ver durante por exemplo, essa função aqui não retorna nada. Essa função, a função que fizemos aqui, clicou alguma coisa, só clicou, não retorna nada. É uma função que ajuda a fazer, dá um clique, mas não retorna absolutamente nada. Então quando não definimos o retorno, né, de uma função, ela retorna undefined. Então o código interno dela, né, o código que vai estar aqui dentro aqui, vai ser executado normalmente, né, independentemente do valor nesse caso aí, mas o código dentro dela vai ser executado normalmente, mas a função não vai retornar nada. Então vai retornar undefined nesse caso aqui. Já falamos sobre isso aí. Então o escopo, né, variáveis e funções definidas dentro de um bloco, né, variáveis e funções definidas dentro aqui dentro podemos definir qualquer tipo de variáveis e funções. Então não são visíveis fora dele. Então, por exemplo, temos essa função aqui, deixa eu comentar aqui, temos essa função aqui, function, preciso visitar, né? Se você gosta de viajar muito, preciso de visitar, vou escrever aqui países que preciso visitar. Nesse caso aqui estamos a dar um nome genérico à função. Então aqui contém os países
o número de países visitados. Dizem que quantos países nós temos aqui no mundo, por aí um total países, estou a chutar, né? Países, uns 93 por aí. Então, você pode retornar, né? Você retorna a função, retorna o resultado da função, nesse caso aqui. Ainda falta visitar, né? Então, clica no cifrão, bloco, né? Total países menos países visitados. Não, países visitados aqui. Tem países visitados. Então daqui vai escrever países. Então, assim também fazemos o cálculo aqui. Até esse cálculo podemos fazer o que é var cálculo. Podemos colocar aqui, né? Também vamos levar isso aqui para cá. Recebemos o que? Recebemos um parâmetro aqui, né? Então, depois dentro da função fazemos o cálculo, né? Todos os países que existem e os países já visitados. Então ainda falta o quê? Quando chamamos a função, nesse caso aqui chamamos a função, nós colocamos aqui o número de países que já visitamos, né? Colocamos aqui o número de países que já visitamos. Aqui, isto aqui, número de países que já visitamos. Conste, não, var países. Então vamos colocar aqui console log países para podermos ver bem aqui. Ainda falta visitar none países, porque aqui none países o que é? Nada number, porque aqui nós não escrevemos nada. Eu já visitei 2 países, por exemplo. Então ainda falta visitar 191 países, tá vendo? Então o que podemos falar sobre o escopo? Então variáveis, como eu disse, variáveis definidas dentro de um determinado escopo não são visíveis fora dele. Por exemplo, nós podemos aqui conseguimos ver esse variável países está fora da função, mas total países não vai dar erro. Aqui total países not defined, cálculo is not defined. Por quê? Porque está dentro dessa função aqui. Tudo que está dentro dessa função aqui é o que são de escopo local, então não é visível fora da coisa não é visível fora da função, nesse caso aqui. Mas em dado momento, por exemplo, nós podemos ter funções que podemos ter algo que é visível aqui. Então, por exemplo, vou criar uma função function dados, nesse caso dados de uma pessoa. Dados de uma pessoa. Então var nome Antônio Citói, var idade daqui 20, né? Então retorno uma string com nome e idade aqui, idade. Então ainda podemos ter o que var localidade Maputo, por exemplo. Aqui nós podemos escrever aqui, né? Podemos escrever aqui var cidade. Então colocamos aqui o template de literal, fazemos isto, colocamos localidade, depois escrevemos aí cidade. Então daqui podemos também colocar cidade aqui, que é esta variável aqui. Então ao chamar essa função aqui, chamamos a função, vamos chamar dentro do console log dados, aqui chamamos a função dados que retorna Antônio Citói, 20 anos, uma publicidade. O que nós vimos aqui? Vimos que nós podemos acessar variáveis que estão fora dela.